Meus amigos, infelizmente de 4 vitórias seguidas, a gente agora tá com 4 derrotas seguidas. A gente literalmente foi do céu para o inferno. É o que o Vasco faz a gente passar, o que o Vasco faz com o seu torcedor. É uma coisa inacreditável. O jogo de hoje foi mais um jogo para se esquecer, um jogo lamentável, um jogo terrível, um jogo assim que não dá nem vontade de explicar, porque tira até a vontade do torcedor de fazer qualquer coisa, sabe? É uma coisa impressionante. Impressionante, tira a energia do vascaíno ali, aquela energia que a gente sentiu boa ali nos jogos que a gente estava jogando bem ali, mostrando um futebol de qualidade. Simplesmente acabou tudo em pouco tempo, morreu tudo, ninguém consegue fazer mais nada, ninguém acerta mais nada. Uma coisa impressionante. O primeiro tempo o Vasco tomou um amasso do Grêmio, assim, absurdo. Mais de 15 finalizações ali do Grêmio, acho que bateram 15, se eu não me engano. Uma coisa impressionante, o Vasco foi totalmente dominado pelo Grêmio, o Vasco não viu a bola, não conseguiu imprimir intensidade, não teve atenção, não teve domínio de nada do jogo. O Grêmio dominou o jogo de ponta a ponta. Acho que das 4 derrotas, esse foi o pior jogo de todos. Uma coisa assustadora, uma coisa terrível. E chega a ser preocupante, porque assim, a produção do Vasco está no nível antes da gente entrar na sequência boa. É muito preocupante, é muito complicada a situação, é muito difícil. E a gente não vê perspectiva, não vê melhora. Jogadores ali que estavam indo bem, jogando cada vez assim, um futebol cada vez mais pobre, um futebol cada vez mais fraco. Jogadores ali cometendo falhas grotescas. Hoje até o Verratti perdeu o gol que ele não costuma perder. Tá numa fase terrível, ainda conseguiu perder o gol na sua única qualidade. Uma coisa terrível, assim, e a gente segue com os mesmos problemas. Nosso treinador, Fernando Diniz, ele não faz variações táticas, ele não muda o jogo, ele não tenta entregar dentro do mesmo jogo uma variação tática diferente, onde possibilite o time entregar alguma coisa diferente. E a gente fica ali abraçado com a mesma coisa, com a mesma tática, com o mesmo estilo de jogo, enquanto o Mano Menezes ele se adaptou dentro da mesma partida com variações táticas diferentes e dominou o Vasco o tempo todo. No final ali do jogo ainda chama um pouco o Vasco para o seu próprio campo, mas o Vasco não soube aproveitar essa situação, ainda toma um gol de contra-ataque. São erros inexplicáveis, assim. O Vasco caiu de produção de uma forma grotesca, uma forma terrível, e a gente fica aqui nessa situação agora, sem saber o que vai ser do Vasco para esse final de ano. Tudo caminha para ser mais um final de ano melancólico. Tudo caminha para ser mais um final de ano triste, um final de ano complicado para o torcedor. Um final de ano como o do ano passado, a gente bateu na trave, tanto em Copa do Brasil como em Libertadores pelo Brasileiro, e estamos caminhando para fazer isso de novo, de uma maneira totalmente displicente do elenco. E falo do elenco porque todos os jogadores tiveram uma displicência terrível hoje, terrível. Jogadores como o Barros estavam indo bem, não foram bem hoje. O próprio Ryan, que no final do jogo até tentou alguma coisa ali, mas também não estava conseguindo jogar bem, já não vem jogando bem em alguns jogos. Essas 4 derrotas aí mostram que o nosso elenco é muito frágil, como eu já falei várias vezes, é um elenco extremamente vulnerável, que não tem peças de reposição, que não tem dá opções, e um treinador que não consegue fazer variações táticas dentro da mesma partida. Ele morre abraçado com a mesma tática e acha que aquilo ali vai acontecer em algum momento e alguma coisa vai mudar. E o futebol não é desse jeito. Na verdade, o futebol é simples de entender. Você precisa se adaptar dentro das características que cada partida te proporciona. E o Diniz não consegue fazer isso. É uma deficiência dele como treinador desde que ele começou a carreira dele. E a gente não tem aqui. Eu queria entender o que o nosso diretor Felipe, diretor técnico, faz, que ele não chega lá, não tem um diálogo direto com o treinador para cobrar ele e o elenco para entender o que está acontecendo. A gente fica aqui nas mesmices, as mesmas coisas, tentando entender, buscar soluções aqui, mas a verdade é que o elenco é muito fraco, a nossa diretoria é muito fraca e omissa muitas vezes, e ficam aí, muitas vezes, aí, querendo achar culpados externos para os próprios problemas que eles mesmos criam. Entendeu? Aí agora a gente não vai ter ali mais ninguém aparecendo para dar uma entrevista, porque quando acontece esse tipo de situação, ninguém aparece. Ninguém fala com o torcedor, ninguém se comunica, ninguém faz nada. Então a gente fica mais uma vez nessa situação. Foi uma partida vergonhosa. Para mim, eu tinha falado que a do Botafogo tinha sido pior. Essa conseguiu ser pior que a do Botafogo. Em questão de performance terrível, terrível mesmo, assim, assustadora o que o Vasco proporcionou hoje. E a gente fica nessa situação mais uma vez, sofrendo mais uma vez, o torcedor que sofre. A gente fica agora sem perspectiva, o torcedor fica desanimado, já apoiou o time que tinha para apoiar, já chegou junto quando tinha que chegar, mas o time não entrega mais nada. Aí, será que o Diniz perdeu o elenco? Fica essa pergunta. Porque é muito estranho cair de produção, assim, literalmente do céu pro inferno que o Vascaíno tá vivendo agora. E a gente não tem perspectiva de mais nada. A gente estava confiante para esse final de ano, já perdemos a possibilidade de Libertadores mais uma vez, e agora resta uma semifinal de Copa do Brasil aí, onde o Vasco não mostra nenhuma perspectiva boa. A gente vai unicamente ali como torcedor pela camisa, mas a gente não tem nenhuma perspectiva boa.
Difícil, meus amigos, difícil, mas é isso. Vamos seguir aqui cobrando, reclamando, falando o que tiver que falar, apontando os defeitos que a gente acredita como torcedor e vamos seguir em frente aí. A gente espera que o Vascaíno possa ter dias melhores no meio de tanto caos. É isso, galera. Quem gostou aí, curte, compartilha, dá uma moral pra gente aí. Tamo junto. Valeu, abraço.